Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse sábado, dia 22 de maio de 2021, fechando, sétima semana da Páscoa e também todo o período pascal amanhã com o domingo de Pentecostes. Passou Pentecostes, entramos no tempo comum, certo? Nesse dia 22, nós também vamos lembrar de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Então, muito provável, eu vou fazer o pitaco, a primeira parte do pitaco, falando um pouquinho, mas muito pouco mesmo de Santa Rita. E não necessariamente aquilo que você já está vendo no feed de notícias, no Instagram, nos stories, no Reels, YouTube da vida, né? Todo mundo vai falar de Santa Rita. Todo mundo. Hoje eu só, assim, eu acompanho bastante o Instagram. Mas o que teve de gente que falou tudo de Santa Rita? Das coisas que a gente já sabe e das coisas que a gente não sabe. O que eu vou falar, que é muito pouco mesmo, já encerrando a primeira etapa do áudio, já que estou atrasada mesmo, que eu meditei, né? É muito importante a gente também meditar sobre a vida dos santos, no sentido assim, com os olhos de Deus, entendeu? Com o lado realmente da espiritualidade cristã católica. Todo mundo acha que Santa Rita é das causas impossíveis dos momentos seculares. Então pede aquelas coisas absurdas, né? Mas eu meditando um pouco, eu não sou devota de Santa Rita. Aqui na minha cidade tem um grande santuário, uma igreja enorme mesmo, dedicada a Santa Rita de Cássia. As poucas pessoas assim que eu conheço que são de lá, que aqui é até meio próximo aqui de mim, mas eu não sou de frequentar lá. As pessoas gostam muito do santuário, tem bastante pastoral, pessoas que amam a Santa Rita, né, de Cássia. Pessoas que têm o nome de Rita de Cássia, né? Então as pessoas, elas, claro, tem seus testemunhos pessoais, suas causas impossíveis, mas eu queria trazer para você, meu irmão, minha irmã, um outro sentido meditativo com relação à vida de Santa Rita. A gente tem que ver a vida de Santa Rita como quais são as causas impossíveis que ela teve e que ela pode nos ajudar em momentos importantes, daquelas horas difíceis enquanto católicos, na caminhada em Cristo. Nem vou falar de santidade porque é difícil mesmo, né? Mas de qualquer forma, cada um tem sua via de santidade. Pequena, grande, com uma cruz grande, outras não. Uma cruz um pouco pequena, espinhenta, né? Cada um tem sua cruz. Para mim, na minha meditação, assim, eu vejo Santa Rita como aquela que pode te ajudar, a me ajudar e a te ajudar nas causas que parecem difíceis aos olhos de Deus na nossa caminhada, para estarmos reconfigurados em Cristo. Que foi isso, se você observar a vida dela, né? Primeiro, que ela era filha única. Segundo, ela sempre quis ir para o convento, mas a família obrigou ela a um casamento difícil, de interesses. Ela rezou dentro do seu casamento, ela permaneceu fiel ao seu casamento, teve 2 filhos homens de temperamento difícil também, penou com o marido violento, penou com os 2 filhos também violentos, orou, ficou viúva, perdeu os 2 filhos, ela achou que, não, acho que agora eu posso, né? E mesmo assim orando, né? Ela orou em cima da sua família, para o que os olhos do mundo diriam que não deu certo, aos olhos de Deus e no coração dela, ela sabia que diante de tanta oração, de tanto autossacrifício dela em prol dessa família de violentos, a família dela estava no céu. Então, para os olhos do mundo, imagina, perdeu o marido, perdeu 2 filhos, acabou a descendência, né? Foi uma vida infrutífera e ainda foi parar no convento. Um convento que não queria ela. Ela foi desprezada dentro do convento. E ainda sendo desprezada, coisas impossíveis aconteceram. Como a Rosa, que ela pediu tempos antes de morrer, ou ela regou uma videira. Hoje eu não ouvi essa, eu ouvi da Rosa, mas o ano passado teve o caso da videira seca. A superiora dela obrigou ela a regar por água num toco seco de videira. E ele deu frutos e diz que dá frutos até hoje.
Olha só, acho que é uma santa da Idade Média também, tá? Por quê? Porque ela foi obediente à superiora. Hoje em dia ninguém está sendo obediente a autoridade nenhuma. Eu mesmo, né? Eu mesmo falo mal do presidente e tal. Isso é desobediência. Eu tô aqui falando de coração aberto. Isso está errado. Eu mesmo sei que estou errado, né? Então tem que maneira. Mas é que tem umas coisas que realmente me tira do sério, né? Mas isso não justifica, certo? Então, mas isso vale para qualquer coisa, como por exemplo, gente que ataca policiais quando o policial está falando com a pessoa. Perdeu um senso de perigo também, né? Você não pode também atacar um policial que primeiro você pode ser preso por desacato à autoridade, isso pode contar, infelizmente, lá no seu antecedentes criminais, né? Então nós vemos uma perversão com relação à autoridade, gente que não ouve seus pais, enfim, um monte de situações, tá? E eu queria só dizer isso, você tá com um problema na parte vocacional, tá com dúvida, tem alguma situação que você achou que ia dar certo e não deu, pede para Santa Rita. Nesses casos eu acredito que funciona, assim, Santa Rita vai te ouvir. Os outros casos, desculpa, questões seculares, ela mesma teve situações difíceis e nem por isso ela se deixou abater, ela perseverou mesmo na dor, mesmo no desprezo, né? Mesmo tendo um espinho na testa, inclusive, que diz que fedia, diz que era muito mal cheiroso, certo? Então, ela também tem esse carisma muito parecido com São João da Cruz, o desprezo, porque ela foi desprezada como mulher, como esposa, né? Depois como religiosa, entendeu? Mas, graças a Deus, justiça seja feita. Mas eu penso assim, Santa Rita de Cássia, por eu não ser devota, eu vou limpar um pano, vou dar uma outra ideia aí para você meditar. Ela não pode ser vista, então essa é a minha reflexão. Pode me chamar de cabeça perdida, de mente doentia, o que você quiser, mas para mim, aos olhos de Deus, ela é a santa das causas impossíveis a partir da perseverança dela na fé, mas acima de tudo, obediência a Deus, aos seus superiores, mesmo no desprezo, ela aceitou isso, e também na questão de caminhar nessa fé, na sua vocação, ela não desistiu da ideia de ser religiosa, porque se até os santos colocaram ela fez bilocação, né? Ela entrou, não sei como é que é o nome, ela simplesmente entrou em portões fechados dentro do convento, que estava fechado para ela. As irmãs não queriam ela lá. E assim mesmo, o fundador da ordem lá, da qual as freiras foi fundada, acho que é Santo Agostinho, mais outros santos, colocaram ela lá. Então, realmente é a vontade de Deus a vocação dela como religiosa. Mesmo assim, né, ela conseguiu ser religiosa, mas teve uma cruz muito pesada. Tanto é que a figura dela, às vezes eu acabo confundindo um pouco com Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque se observar as duas santas, ambas estão com a crucificada e com rosas na mão. Quer dizer, no caso Santa Teresinha, rosas, um ramalhete de rosas. A Santa Rita de Cássia é uma rosa, né? Porque ela pediu uma rosa, entendeu? Então, sabe, também fazer esses paralelos com os santos. Santa Teresinha é outro carisma, é outro jeito de lidar com a vocação. É a partir da via simples, do amor simples, da intenção simples, enfim. Né? Eu também não posso falar muito de Santa Teresinha, porque agora que eu estou redescobrindo ela. Mas eu queria deixar claro, meu irmão, minha irmã, você está com um problema aí na sua vocação, você queria ser religiosa e religioso e não deu certo, sei lá, acontece. Pede para Santa Rita de Cássia. Você está com um problema no casamento? Pede para Santa Rita de Cássia, mas não a situação assim secular demais. Pede para então que Santa Rita te ajude a segurar essa cruz pesada, a rezar melhor, a pedir melhor para Deus sobre seus filhos, né? Procure saber mais detalhes da vida de Santa Rita com outro olhar, não como uma santa das causas impossíveis, como ganhar na Mega Sena, como você que não é para casar, quer casar de qualquer jeito e fica pulando de casamento em casamento, relacionamento em relacionamento, e fica fornicando e fica fazendo um monte de coisa. Entendeu? Tem gente que pede umas causas impossíveis do peru, né? Então tem que observar o potencial desse santo para as nossas vidas. Se hoje eu precisasse da ajuda de Santa Rita, seria mais no quesito
como caminhada na fé cristã católica. Ô Santa Rita, eu tô entrando na aridez espiritual, me ajuda a continuar firme na fé. Eu não preciso ver nenhum santo para me ajudar ou para me enfiar em algum lugar, mas pelo menos me ajuda, né? Até o final da vida permanecer fiel, mesmo sendo desprezada, humilhada, denegrida na sua imagem, no seu nome, com uma parte fedida da sua vida que mal cheira pros outros, entendeu? Te deixa no cantinho, que foi isso que aconteceu com ela, sabe? É isso. Pronto, falei. Muito bem, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, estamos no ano extraordinário dele. Depois vou fazer a leitura das leituras de hoje e depois a leitura do livro de Cardeal Raniero Cantalamessa, tá bom? Que eu estou fazendo aí em homenagem ao Espírito Santo. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, e depois do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 10, com o refrão: Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Examino o justo e o ímpio e detesto quem ama o mal, porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Evangelho de hoje, João 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o domingo da Ascensão do Senhor, o Evangelho. Marcos 16, versículos de 15 a 20, certo? Mas amanhã já é domingo de Pentecostes, certo? Então, para a gente estar no esquenta de Pentecostes, né? Vou fazer a leitura aqui do livro, né?
Vem Espírito Criador, Padre Raniero Cantalamessa, editora Canção Nova, tá? O subtítulo é Meditações sobre o Veni Creator. Muito bem. Eu vou aqui pro subcapítulo 2 do capítulo O Amor, o Espírito Santo faz-nos vivenciar o amor de Deus. O subcapítulo diz assim: o Espírito Santo, amor do Pai e do Filho. Voltar a percorrer o caminho através do qual Santo Agostinho pôde reconhecer no Espírito Santo aquele amor, com letra maiúscula, de que estão cheias as páginas do Novo Testamento, é como assistir e tomar parte numa autêntica descoberta espiritual. Há 3 coisas que o Novo Testamento diz do Espírito Santo e que impressionam Santo Agostinho de maneira particular. O Espírito Santo é dom, comunhão e alegria. O Espírito Santo é dom. Mal se pronuncia esta palavra, logo pela Bíblia fora se acendem, uns a seguir os outros, imensos pontos luminosos, a comunicar entre si, ao ponto de formarem uma só via luminosa. A partir do Tratado de Santo Agostinho, a Trindade, capítulo 15. Já falamos sobre isso ao comentar o título Dom de Deus, pelo que não é necessário insistir outra vez nesse ponto. Ou seja, tem um capítulo que fala sobre isso, tá? Aí eu não vou falar, eu vou seguir. O Espírito Santo é comunhão, conforme 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 13. Antes de tudo, comunhão do Pai e do Filho entre si, como iremos ver ao comentar o último versículo do Veni Creator. Na Trindade, só o Espírito Santo é que de fato tem um nome comum a todas as 3 pessoas divinas. Em Deus, tudo é Espírito e tudo é Santo. Ao passo que nem tudo se pode chamar Pai, da mesma maneira que nem tudo é Filho. Muito bem. O Espírito Santo é, em terceiro lugar, júbilo, alegria. Isso é confirmado pela Escritura, que associa habitualmente a alegria ao Espírito Santo, conforme Atos dos Apóstolos 13, versículo 52, e Romanos 14, versículo 17. Ora, todos esses 3 traços, dom, comunhão e alegria, distintivos do Espírito Santo e colhidos na Bíblia, evocam uma realidade única que os contém a todos, o amor. O dom é sinal de amor. Aí tem uma citação aqui de Santo Agostinho novamente, do livro A Trindade, capítulo 15. Não há dom de Deus mais excelso do que o amor. Só ele distingue os filhos do reino. São-nos concedidos outros dons através do Espírito Santo, mas sem o amor de nada servem. A própria comunhão é sinal e reflexo do amor. O amor é, por assim dizer, o conteúdo da comunhão. A comunhão não é senão o encontro no amor de diversos seres espirituais e racionais. De onde provém, aliás, o gáudio e a alegria, senão de amar e de ser amados? Há em cada ser uma espécie de lei da gravidade pelo qual ele busca o lugar do seu equilíbrio e do seu repouso. Para os seres racionais, esse princípio é o amor. O meu peso é o amor. Onde quer que eu seja levado, é ele que me leva. Conforme Santo Agostinho, Confissões, capítulo 13. Pronto. Só. Amanhã tem mais. Muito bem, aqui termina realmente a liturgia da palavra. Hoje é tudo agora, né? Vou me despedindo por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, noite de Santa Rita de Cássia, já em vigília a Pentecostes. Tanto é que tem mesmo uma missa de vigília a Pentecostes, tá? É uma data importante. Amanhã eu vou estar falando, se eu não esquecer, eu vou estar lendo alguma coisa, algum artigo que fala por que não temos mais... por que não temos mais as oitavas de Pentecostes, tá? Mas não é para criticar o Santo Padre, não, tá? Que determinou isso. É só para você saber. Gente, desejo a todos um ótimo fim de semana, com restrição ou sem restrição. Rezando, né? Porque parece que já entrou gente com a nova cepa indiana. Meu Deus, que medo. Tá difícil essa coisa, né? Mas Deus tenha piedade e misericórdia de todos nós, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo.